Olá, graça e paz. Estamos na Semana Repap de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. De 8 a 15 de junho, uma mobilização promovida pela Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Respeite, proteja, denuncie e participe. Violência contra a pessoa idosa não é normal. Em caso de abuso, disque 100 ou procure o conselho do idoso de sua cidade. Empatia, respeito e amor. Esse é o caminho. Semana Repap. Sua participação faz a diferença. A palestra de hoje tem como tema: Quando o silêncio machuca. Enfrentando a violência contra a pessoa idosa. Ministração Reverendo Pinho Borges, Secretário Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não calem a idade guardada no coração. Toda agressão escondida jamais se silencia. Envelhecer merece abrigo, justiça e proteção. Pois a verdade, rompendo o medo, se anuncia. Cada ruga traz passos de longo caminho. Nenhum olhar maduro nasceu para a ferida. Combater a violência também é gesto de carinho, porque defender a pessoa idosa é semear vida. Há mãos que sustentaram famílias e sua memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Há mãos que sustentaram famílias e sua memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Olá, amigos e amigas. Eu sou Ana Paula. Agora estamos começando mais um episódio do nosso podcast Repap, um espaço de informação, cidadania e diálogo. Estamos na Semana Repap de Conscientização e Combate à Violência à Pessoa Idosa. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante e necessário: os direitos da pessoa idosa e cidadania. Muitas vezes ouvimos falar do Estatuto da Pessoa Idosa, mas será que conhecemos de fato os direitos garantidos por lei? Como denunciar situações de violência? Onde buscar ajuda? E qual o papel da sociedade nessa proteção? Para esta conversa, recebo o Reverendo Pinho, líder e estudioso da temática do envelhecimento e da defesa da pessoa idosa. Já foi por 2 vezes presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado de Pernambuco, e publicou, entre outros títulos, o livro Envelhecimento Diga Não à Violência. Além de pastor, é antropólogo e é o secretário nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. É uma alegria participar deste podcast e conversar sobre um tema que diz respeito não apenas às pessoas idosas, mas a toda a sociedade. Afinal, envelhecer é uma experiência humana,
e cidadania não tem prazo de validade. Gostei dessa frase, Reverendo Pinho, cidadania não tem prazo de validade. E para começar, vamos explicar algo básico. O que é o Estatuto da Pessoa Idosa? O Estatuto da Pessoa Idosa é uma legislação brasileira criada para garantir proteção, dignidade e direitos às pessoas com 60 anos ou mais. Ele reúne normas relacionadas à saúde, convivência familiar, transporte, assistência social, trabalho, lazer, cultura, educação e proteção contra a violência. Gosto de dizer que ele é mais que um livro de leis. O Estatuto é um pacto moral da sociedade brasileira em favor do respeito. Ele reconhece que a pessoa idosa não pode ser invisibilizada, nem tratada como alguém sem valor social. Muita gente acredita que os direitos da pessoa idosa se resumem à fila preferencial ou ao assento reservado. O que o senhor acha disso, reverendo? Isso é apenas uma pequena parte, o Estatuto vai muito além. A pessoa idosa tem direito ao atendimento prioritário, ao acesso à saúde integral, ao fornecimento de medicamentos quando necessário, ao transporte, à convivência familiar e comunitária e à proteção contra negligência, discriminação e violência. Existe também proteção patrimonial e respeito à autonomia. É importante lembrar algo fundamental. Envelhecer não retira direitos. Pelo contrário, a legislação reconhece necessidades específicas e fortalece garantias. Quando falamos em cidadania, reverendo, estamos falando também de participação social, não é isso? Sem dúvida. Cidadania não é apenas receber benefícios. É participar da vida social, é opinar, é votar, é frequentar espaços públicos, é estudar, é trabalhar se desejar, e continuar exercendo protagonismo. Durante muito tempo, criou-se a falsa ideia de que envelhecer significava afastar-se da sociedade, mas hoje sabemos que envelhecimento ativo significa continuar pertencendo, aprendendo e contribuindo. Infelizmente ainda existe muitos preconceitos contra a velhice. E parece que isso está muito longe de desaparecer da mentalidade humana. O que o senhor tem a dizer? Existe, e ele precisa ser enfrentado. Escrevi um livro sobre esse assunto intitulado Diga Não aos Mitos e Preconceitos. A esse preconceito chamamos de etarismo ou preconceito por idade. Ele aparece quando alguém diz que pessoa idosa não aprende tecnologia, não pode trabalhar, não pode amar, não pode decidir, ou precisa ser tratada como incapaz. Esse pensamento é injusto. A pessoa idosa possui história, experiência e potencial. Precisamos aprender que respeito não é favor. É direito. O senhor não acha que esse tema deve ser debatido constantemente em seminários e encontros comunitários? Exatamente. Os seminários sobre o Estatuto da Pessoa Idosa têm papel fundamental. São momentos de informação e conscientização, onde especialistas, profissionais, lideranças e a própria população dialogam. A informação protege. Quando a pessoa conhece seus direitos, ela se fortalece. Quando a família conhece seus deveres, o cuidado melhora. E quando a comunidade participa, a violência encontra menos espaço. No nosso portal idosonews.com, a cada 15 dias é publicado um artigo do Estatuto da Pessoa Idosa comentado. Vale a pena consultar. idosonews.com. Esses encontros promovidos pela sociedade organizada, e muitas vezes contam com a presença de representantes do Conselho do Idoso. Qual a importância disso? É muito importante. O Conselho do Idoso é um espaço de participação social e fiscalização das políticas públicas voltadas ao envelhecimento. Os conselhos acompanham ações governamentais, propõem melhorias e recebem demandas da população. Podem existir em nível municipal, estadual e nacional. Sua função não é apenas administrativa. É democrática. Eles aproximam o poder público da realidade das pessoas idosas. Muitas políticas surgiram porque conselhos escutaram necessidades e transformaram reivindicações em propostas. Então o conselho também é espaço de voz? Perfeitamente. Muitas pessoas desconhecem isso, mas o conselho é um lugar onde a sociedade pode participar, denunciar problemas e acompanhar decisões. Quando a pessoa idosa participa, ela deixa de ser apenas destinatária das políticas e passa a ser protagonista. Agora vamos tocar num assunto delicado, mas extremamente necessário: violência contra a pessoa idosa.
Infelizmente ainda existem casos de abandono, violência psicológica e exploração financeira. Infelizmente sim. E o mais preocupante é que nem sempre a violência deixa marcas visíveis. Ela pode ocorrer dentro do ambiente familiar e permanecer silenciosa. Existem diferentes formas de violência. A violência física, quando há agressão corporal. A psicológica, que envolve humilhações, ameaças e isolamento. A financeira, quando alguém usa aposentadoria ou patrimônio sem consentimento. A negligência, quando faltam cuidados básicos como alimentação, higiene e medicação. E hoje vemos crescer também a violência digital. Exato, reverendo. Esse é um tema novo e muito preocupante. Sem dúvida. Golpes financeiros e fraudes digitais têm atingido muitas pessoas idosas. Os criminosos usam mensagens falsas, ligações e aplicativos para enganar. Às vezes fingem ser bancos, ou até familiares, por isso precisamos investir em educação digital e orientação. Proteger a pessoa idosa também significa protegê-la no ambiente virtual. Reverendo Pinho. E quando alguém percebe ou suspeita de violência, o que deve fazer? A primeira atitude é não ignorar, porque o silêncio costuma favorecer o agressor. Denunciar é um ato de cuidado e responsabilidade, mas muitas pessoas hesitam por medo de se envolver, mas omissão também pode prolongar sofrimento. E um dos canais mais conhecidos é o Disque 100. Sim. O Disque 100 é um serviço nacional de denúncias de violações de direitos humanos, incluindo violência contra a pessoa idosa. A ligação é gratuita e sigilosa, não é necessário possuir todas as provas. Muitas vezes, uma suspeita consistente já permite encaminhamento e averiguação pelos órgãos competentes, o importante é agir. Além do Disque 100, existem outras redes de apoio? Existe sim. A proteção da pessoa idosa é responsabilidade compartilhada. Essa rede inclui assistência social, unidades de saúde, Ministério Público, delegacias, conselhos do idoso, centros de referência, organizações comunitárias e religiosas, como a Rede Presbiteriana de Apoio à Pessoa Idosa, que chamamos de REPAP. Nenhuma instituição resolve tudo sozinha, a força está na integração. Qual deve ser o papel da família no combate à violência contra a pessoa idosa e na construção de um ambiente de respeito, proteção e cuidado? A família tem papel essencial, lembrando que cuidar não significa controlar, e nem proteger não significa retirar autonomia. Muitas vezes, o excesso de zelo pode levar a pessoa idosa a perder voz dentro da própria casa. O ideal é equilíbrio, onde todos sabem ouvir, respeitar as escolhas, e oferecer apoio sem infantilização da pessoa idosa. Toda pessoa deseja ser tratada com dignidade. Estamos caminhando para o encerramento. Que mensagem o senhor gostaria de deixar? Gostaria de lembrar que envelhecer é conquista. As pessoas idosas carregam memórias, experiências e contribuições que enriquecem famílias, comunidades e igrejas. E que quando defendemos os direitos do idoso, não estamos fazendo caridade, nem favor. Estamos fazendo justiça. Portanto, precisamos construir uma sociedade onde a idade seja respeitada, e onde ninguém seja invisível. O Estatuto da Pessoa Idosa não deve ficar guardado apenas em livros, ele precisa ser conhecido, vivido e defendido. Belas palavras, Reverendo Pinho. Muito obrigada pela participação, e por compartilhar conhecimento conosco. Na realidade não precisamos apenas de um dia, ou uma semana de conscientização e combate à violência à pessoa idoso, isto de ser feito todo minuto, toda hora, todo mês, o ano todo. Eu agradeço o convite, e o carinho de todos que estão nos escutando. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência. Compartilhe este episódio, converse sobre o tema e lembre-se, proteger a pessoa idosa é responsabilidade de todos. Em caso de violência ou violação de direitos, denuncie pelo Disque 100 e procure a rede de apoio do seu município. Até o próximo episódio. Não calem a idade,
guardada no coração. Toda agressão escondida jamais se silencia. Envelhecer merece abrigo, justiça e proteção, pois a verdade, rompendo o medo, se anuncia. Cada ruga traz passos de longo caminho. Nenhum olhar maduro nasceu para a ferida. Combater a violência também é gesto de carinho, porque defender a pessoa idosa é semear vida. Que sustentaram famílias e sua memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Memória e pedem somente dignidade e respeito. Quem honra os mais velhos preserva a própria história e faz da justiça morada viva no peito. Semana Repap de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. De 8 a 15 de junho, uma mobilização promovida pela Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Respeite, proteja, denuncie e participe. Violência contra a pessoa idosa não é normal. Em caso de abuso, disque 100 ou procure o conselho do idoso de sua cidade. Semana Repap. Sua participação faz a diferença. Olá, estou passando aqui para te convidar a se inscrever no canal Pinho Borges no YouTube. Um canal dedicado às pessoas idosas e pré-idosas. Lá há uma variedade de assuntos que fazem parte do dia a dia de todos. Canal Pinho Borges no YouTube. Junte-se a nós e fique bem informado.